Ok, já estamos todos? Sim, falta-nos aqui a Sofia, penso eu, porque a Lara não tinha dado a certeza se conseguia vir, mas ela, como tem a pós-graduação agora, pode entrar um bocadinho mais tarde. Portanto, vamos avançando, fazemos a gravação. Ok, perfeito. Muito bem, então eu vou aproveitar para partilhar o meu ecrã e podemos seguir daí. Já estás, Nuno, a gravar? Obrigada, Preste. Parece. Muito bem, então... Penso que já estamos. Pronto, eu vou basicamente, se calhar até vou iniciar tudo do início, pronto, ok, em relação ao Ecos Clinical Share. Então, até me está a obrigar a aceder de novo, tudo bem. Pronto. Muito bem. Pronto, claro que é assim, que nós quando tivermos isto integrado no Ecos, provavelmente não vão ter que fazer estes passos todos, eu só vou basicamente fazer aqui, pesquisar um cliente na realidade, porque isto não tem contexto. Imaginemos se nós vamos ter isto integrado com o Global Care ou com o clínico no futuro, a ideia é quando a gente disser ir para o Clinical Share, ele pelo menos já venha em contexto de clientes. Eu não sei se isto já existe em realidade, mas pronto, só para dar aqui uma ideia. Mas pronto, eu basicamente vou escolher aqui o nosso cliente Ecos Test, porque basicamente é um que tem bastante informação. E vou simplesmente ir aqui. Pronto, nós temos aqui duas opções. Um que é ver quais são os documentos clínicos que ele tem, ou seja, os CDAs, de certa maneira, ou irmos a um resumo que nos dá. Eu basicamente vou navegar pelas duas coisas só para vocês terem uma ideia. Pronto. Claro que é assim, a vantagem é se eu tiver se calhar um cliente que tenha muitos dados, eu provavelmente posso querer fazer algum tipo de filtros por tipo de documento, ou tipo de CDA que existe, por algum centro em si, ok? Ou até por entre datas. Caso contrário, eu posso utilizar aquilo que é a folha de resumo. Qual é a grande diferença? A folha de resumo tem basicamente todos os documentos clínicos que ele tem aqui deste lado e tem depois aqui três, digamos, agrupadores de alergias, antecedentes familiares e diagnósticos ativos. Okay? Como é que isto funciona? As alergias, os antecedentes familiares e os diagnósticos, ele vai buscar estes CDAs. Ou seja, se eles estiverem lá, como as alergias estejam ativas, ele vai colocá-los aqui e a gente percebe que as alergias não desaparecem de um dia para a noite, por isso faz sentido. Os antecedentes familiares que existiram são os antecedentes familiares, também independente, é intemporal, e os diagnósticos abertos também faz sentido, desde que estejam aqui a data, ok? Isto assim, pelo menos, dá logo à partida aqui um bocadinho a ideia destes três, pelo menos estes três existem, e ele vai buscá-los ao CDAs e dá uma visão sem ter que abrir os documentos, ok? Pronto, o que eu nós aqui neste... Prestinho, posso fazer Sim. uma pergunta? Pode, Estes três campos, este resumo é configurável ou só é possível neste resumo ter estes três, as alergias, os antecedentes e os diagnósticos? Não é configurável até este momento, nós desenvolvemos estes, porque se foram estes que nós achamos que é um tipo de dados que são um bocadinho transversais, podem ser independentes dos CDAs e que faziam sentido. Se nos vierem depois a dizer, olha, há aqui mais um que possa mesmo fazer sentido, a gente poderá pensá-lo. Neste momento percebemos alergias, antecedentes, diagnósticos, ou seja, são aquelas coisas intemporais que percebemos que não tem que estar agarrado a um determinado momento no tempo, mesmo que eles possam todos tenham uma data, ok? Pronto, pronto, o que é que nós temos aqui? Pronto, olhando este resumo, eu percebi que o meu coisa não está com a resolução perfeita, o meu ecrã é pequeno, por isso é que isto fica assim. Pronto, é assim, temos, por exemplo, um CDA para laboratório, isto era, pronto, da Argentina, da região de Córdoba, é só apenas um exemplo, basicamente, e basicamente isto vem com este formato. Isto basicamente é o style sheet ou o layout que eu ontem falava um bocadinho, que nós depois vamos por aqui. Podemos ter aqui um cabeçalho que embebemos nos CDAs, que é da CUF ou da unidade onde foi gerado, o cabeçalho podemos sempre pô-lo e formatá-lo como quisermos, e depois basicamente é o conteúdo propriamente dito que nós também podemos formatar
com um layout similar a este. Pronto, este, por exemplo, é dos dados demográficos, claro, peço desculpa, de uma patologia clínica. Claro que aqui nós depois no futuro vamos ter duas hipóteses, ou isto ser basicamente um PDF que veio do VNA e vocês têm assim os resultados do laboratório passados e ele aqui abriria como PDF e pronto. Aqui não, aqui é mesmo um documento estruturado, claro que isto só tem um capítulo, isto basicamente eu já vou mostrar, isto são links para vários capítulos, se eu tivesse aqui mais secções ele permitia-me navegar facilmente no documento, eu depois já numa nota de alta ou isso eu já mostro, pronto. Bem, eu por acaso via, se calhar depois faço aqui um fecho, pronto, que é para não andar aqui nos papéis, peço desculpa. Pronto, vou abrir também aqui agora a nota de alta, ok? Pronto, a nota de alta e nós até falamos um bocadinho e sei que nos centramos mais na consulta externa, mas isso podia ser o nosso ideia de consulta externa em que se calhar aqueles capítulos contemplávamos diagnósticos, alergias, os sinais vitais, as intervenções da farmácia, a nota da clínica, o sumo da PEM, as prescrições, etc. Ok? E basicamente, ele se calhar poderíamos também optar por uma abordagem similar, o nosso cabeçalhozinho formatadinho da CUF, e depois tem aqui aqueles grandes agrupadores ou metadados que eu ontem lhe chamava, que eu mostrava naquele visualizador. Temos aqui links. Qual é a grande vantagem? Em relação a um PDF, é do que isto eu quero ver os sinais vitais, clico nos sinais vitais, ele salta-me e permite, de certa maneira, também navegar no documento. Okay? Este não tem muita informação, é mais a estrutura, mas é só para vocês verem. Claro que é assim, se vocês olharem para a vossa nota de alta, também ela está estruturada de uma certa lógica, ok? E se calhar tem vários tabs, etc. Pronto, este é um exemplo, por exemplo, da minha nota de alta, e depois eu posso, acho que outro exemplo que eu tinha aqui era das urgências, deixem-me lá ver. Certo. Mas aqui não vai haver filtros, ou seja, porque aqui vai estar tudo misturado, por exemplo, os CDAs de consulta externa com os documentos todos clínicos. É assim, é assim, depois podemos, isto, não sei se, depois posso ver o que é que nós temos em roadmap. Claro que eu aqui, se for aqui posso dizer, olha, só quero ver os de urgência, entre coisas, e até posso, aqui não tenho, por acaso tenho, posso dizer qual unidade, né? Posso filtrar por uma unidade, imagino, nós temos 17, escolho a unidade e depois digo, eu não vou pôr aqui, mas pronto, eu já vi que aqui de Córdoba não tenho, então vou pôr aqui Hospital de Córdoba só. E depois eu tenho não sei quantas. Prefiro não pôr, que é para não me pôr. Mas, por exemplo, se eu fizer agora, ele filtrou-me só pelos da urgência, ok? Ou seja, eu tenho aqui um resumo que me mostra todos e depois estes agrupadores que são independentes quase disto, mas embora a informação vai ser lida aqui dos CDAs, ou tenho aqui em termos de datas, tipo e porcento poder filtrar, e depois ele ordena por ordem cronológica, ok? E basicamente aqui é outra maneira em que eu abro também e posso depois navegar pelo documento ou com os links e tenho a informação, está bem? Ou seja, acabo por ter estes dois ecrãs. Eu depois posso também confirmar quais são as evoluções que nós temos previstas em termos do Clinical Share. Okay? Mas pronto, isto basicamente é assim, aqui pôr filtro por episódio não faz tanto sentido, porque os episódios não fazem parte do Clinical Share, ele não necessita dessa ideologia, nós depois já é que temos que decidir se queremos resumir um episódio em um CDA ou vários CDAs, ele vai ter CDAs, que são o que eles aqui diz tipo de documento, nós por datas, não, estava a gostar assim, estava a ver fechas e queria dizer datas, ou por tipo de CDAs, ok? Nós vamos ter aqui uma lista facilmente, que depois temos que explicar um bocadinho que tipo de CDAs aos utilizadores nós fizemos, ou por uma unidade, ou se não digo que quero ver todos, e por ordem alfabética, não, ou de uma destas ordenações eu consigo pesquisar, ok? Certo, mas aqui alguns tipos de documento vão ser episódios de consulta externa. Sim, nós agora o que nós vamos fazer os CDAs, vamos dar nomes e eles vão representar este tipo de documentos. E depois eu imagino, ontem estávamos a falar criar um CDA para a consulta externa. Isso vai ser vamos ter um para o AP, temos que discutir ainda para o internamento se temos mais que um, provavelmente vamos ter mais que um, etc. E esses vários tipos de documentos depois ficam aqui catalogados, de resultados, etc. E depois permite-nos fazer estes filtros por aqui. Está bem? E ao porcento também. Se quisermos ver, olha, eu quero ver algo que aconteceu nas descobertas e nada mais. Tudo bem. Ok. Este tipo de documento é multi-select? Dá para selecionar mais do que um tipo? Não.
Não, é um de cada vez. Não posso abrir mais do que um documento de cada vez. É um de cada vez, está bem? Eu aqui, ou seja, não consigo dois mesmo. Aqui é a radio, é mesmo só para ver, está bem? Nós Pronto, temos uma aqui, visão então integral e cronológica de todos os eventos. Tem que saber pronto, e depois aqui também podemos ver a versão, porque às vezes pode haver um update onde até falamos, mas se houver mais alguma informação, pode-se mandar o CDA atualizado e ele fica com versões. Ok? Mas Podemos Posso fazer uma fazer. pergunta? Sim, sim. Se eu fizer um CDA que Uhum. me vá pegar em todos os diários clínicos das consultas de ortopedia, eu aqui, se quiser, posso buscar por esse CDA e vou buscar consultas de ortopedia e ele vai-me mostrar, do ponto de vista temporal, o que está nesse CDA, não é? Sim, sim. E isto corre em cima dos CDAs que a gente definir, não é? Sim, correto. Ok. Porque assim, eu estava a ver, ou seja, por exemplo, quando eu aqui abri a nota de alta, o que é que, imaginemos que a gente tem vários diários clínicos, o que a gente fazia aqui é diário clínico de dia 12, de dia 13, dia 14, e a gente até pode saltar, ou seja, esta tabela de conteúdos, que é basicamente um índice, podemos ter no início do CDA para ser mais fácil o utilizador navegar pela estrutura do CDA, ok? Imagina, eu quero criar um CDA para os processos clínicos por especialidade. Estou a dar um exemplo, não quer dizer que queira. Uhum. Eu posso, num CDA, fazer uma pesquisa, tudo o que é consulta externa, tudo o que é internamento naquela especialidade, cirurgias naquela especialidade, e eu aqui, ao clicar, imagina, processo ortopedia, que tenho esse CDA, eu ao abrir vai-me aparecer todos os episódios por ordem cronológica da informação que foi escrita em cada um. E isto é possível, não é? Nós só temos Só para pensar como é que devemos estruturar. Claro, porque é assim, claro que agora, por exemplo, ontem eu quando acho que até vi aquele exemplo do sumário Outpatient Summary, acho que tinha toda a atividade de outpatient, de consulta do doente, e por isso é que era tão extenso, ou seja, mas nós podemos pensar como é que é mais fácil agrupar para depois consultar tendo esta lógica. Exatamente, e no fundo tentarmos pôr no lado quem quer consultar, quem é que pode querer consultar, não é? E qual é o setting de informação que é mais adequado a cada utilizador daqueles que vão consultar o histórico. Temos que pensar um bocadinho nisso, porque o CDA dá uma plasticidade boa, não é? Uhum. Sim, e aqui o Paulo estava, só para eu perceber, estava a pensar, por exemplo, para nós migrarmos todos os episódios de ortopedia no mesmo CDA, ou de consulta externa, por exemplo, podia fazer sentido hospital-dia, ou consulta externa serem agrupados à especialidade, internamento se calhar de uma maneira diferente por internamento, porque se calhar facilita muito a pesquisa, não é? Porque assim, tenho seguimento... não é? Sim, podemos. E, portanto, eu posso fazer um CDA que é temático para ortopedia, por exemplo, em que eu nesse CDA o que é que eu ponho? Ponho tudo o que é consulta externa, tudo o que é admissões para internamento daquela especialidade e tudo o que é procedimentos daquela especialidade. Porque, no fundo, quer dizer, se um ortopedista for consultar o histórico, é ele o que lhe interessa ver do histórico, do presente é diferente, que eu quero saber o estado atual do doente. Mas do histórico, interessa-lhe quando é que ele vai à consulta de ortopedia, o que é que foi, já foi operado, quando, como, correu bem. E, portanto, isso é uma estrutura de dados possível. Eu ainda não sei, honestamente, não tenho fechado o que é que eu gostava de propor. Mas é bom poder perceber as potencialidades disto. Depois vamos ter que estruturar a organização do nosso retrieve do histórico, não é? Certo, sim, estamos a pensar mais, quer dizer, eu pelo menos estava a pensar mais, mas também é uma boa hipótese. Eu estava a pensar mais nós termos um para consulta externa, outro para MCDTs. Mas isso é muito pouco eficaz, porque é assim, imagino, eu como médico, imagino medicina interna, que é uma especialidade hipergeneralista, quer dizer, para mim, em termos de histórico, é mais importante eu conseguir navegar facilmente nas vezes que foi à medicina interna ao doente e o que é que eu lhe fiz, do que propriamente as outras especialidades. Nas especialidades ainda mais temáticas, isto então é brutalmente assim. Eles só querem saber o que é que fez mas eu também ainda não estou certo qual é a minha ideia. Funciona bem, embora depois dos internamentos podem ser um bocadinho mais multidisciplinares, né? Ou seja, o que eu faria é, por exemplo, digamos, na parte ambulatória à especialidade,
já dá uma boa visão. Internamente, se calhar separaria um bocado um misto, ou podíamos dizer, olha, o da especialidade tem uma parte específica do internamento, mas fazemos um CDA à parte para o internamento, que ele é, na realidade, na maior parte dos casos é multidisciplinar. Não quer dizer que seja sempre, mas há uma boa parte deles que são multidisciplinares, não é? E aí, especialidades diferentes, a gente pode propor CDAs diferentes, não é? Sim. Mas monotemáticas interessa muito, mesmo os internamentos da especialidade, que normalmente estão associados a procedimentos da especialidade, que convém manter o track, não é? Agora, se vamos falar de medicina interna, se calhar temos que pensar um bocadinho mais qual é a estrutura de dados que vamos fazer, mas acho que isto tem boas potencialidades, desde que a gente consiga fazer uma boa estrutura de dados, isto pode ser muito, muito útil para a organização do histórico. Isto não pode ser selecionável, tipo, eu selecionar, como acontece agora na Glint, selecionar só os registros da ortopedia, de medicina interna, fazer disto um filtro. Posso, ou seja, eu sei que aqui nesta, se calhar até não, isto é só do doente, não interessa, isto é para minimizar. Ou seja, aqui eu acho que não tenho filtros, não tenho. A única maneira de pôr filtros é aqui, mas aqui se eu tivesse, sei lá, documentos de ortopedia, é assim, estes tipos de documentos que eu tenho aqui, posso criar outros, nós temos essa liberdade, e se eu fizesse isso à especialidade ou com outra lógica, eu aqui facilmente podia depois aplicar o filtro e buscar, e ele dava-me digamos, os CDAs que ele teria para este tipo de informação. Vítor, era justamente isso que eu estava a pensar, que é, se nós fizermos um CDA temático para cada especialidade, em que tem tudo o que essa especialidade possa querer do histórico do doente, e depois, obviamente, vou ter um CDA mais geral para consulta, não é? Mas se eu fizer isso, quer dizer, o ortopedista pode vir aqui e ver ortopedia, processo de ortopedia, e tem o processo de ortopedia. Não deixa de ver o geral, que tem toda a informação por ordem cronológica, mas era nesse sentido que eu estava a perguntar isto, da gente poder, no mesmo CDA, organizar... Mas dá, até é assim, na realidade nós podemos ter vários CDAs em que alguns deles têm a mesma informação, mas o que permite é depois visualização em contextos diferentes, não é? Não, porque se calhar podíamos ter os dois caminhos, Paulo, ou seja, temos uns mais generalistas, não é? Para os médicos que queiram fazer uma pesquisa mais generalista, e depois termos os da especialidade, não é? Era essa a ideia. Tipo, saber o que é que a medicina interna escreveu, ou avaliou, ou a cardiologia, ou assim, conseguir ser filtrado com a necessidade, por isso faz sentido. É assim, até o que nós podemos depois fazer mais de exercício é, ok, escolhe-se um ou outro doente aleatoriamente que seja um bom caso clínico e diz, ok, se fôssemos agora ter esta visão, o que é que isto nos dava? Hoje em dia, pensar em quantidade de dados e pensar assim, ok, isto depois é algo que eu vou gostar ou não vou gostar? Agora tem um bom caso para este. Agora tem um bom caso para... Porque assim, eu estava a imaginar, eu sei que os internamentos, como podem ter muita informação e serem longos, como é que a gente faz? Ou se quando fizermos a especialidade, a gente faz só um resumo daquilo que são os internamentos para não ser... Porque se o CDA depois ficar também muito grande, não sei se muito pesado, o sistema, não sei como é que se vai comportar, mas pronto. Mas eu diria, os internamentos temos que ser, porque assim, vamos querer guardar toda a informação e se calhar vamos ter documentos em que se calhar está excesso de informação, não é porque quer toda a informação, ou temos aquela estratégia, quando falámos aqui, não, aqui queremos aquilo que é mais relevante e depois temos um backup com toda a informação e naquilo que é mais relevante escolhemos para ser fácil consultar e fazer sentido, porque é basicamente, podemos querer ter a vista por especialidade ou vista como a informação foi gerada, que são os dois caminhos possíveis. Ou até ter uma terceira. Como é que o CDA viu a Sinteg... Desculpa. Para além de consultar o CDA, que tipo de ações é que nós podemos fazer mais? Presumo que selecionar, cortar e copiar, não é? Isso tudo. Isto não, é assim, por acaso vi que aqui está um gravar, mas não sei, é assim, tenho que questionar isto, ou seja, eu não sei se posso fazer download, olha, fiz. O que é que eu fiz? Mas se calhar foi do resultado desta lista. Eu depois posso perguntar se eu posso exportar CDAs, ou seja, se calhar tenho que abrir, mas deixa-me fechar, este acho que foi a lista,
e não sei se... Eu depois posso perguntar, eu não fiz essa pergunta, vou-lhe ser sincero. Seria algo muito útil. Nós É assim, temos um save as, eu se fizer um save as, não sei o que é que ele me vai fazer aqui, mas webpage, faz-me como webpage, eu não quero, ok. Mas sei que provavelmente posso fazer um print para PDF e ele vai-me gerar o print seria de... muito útil ter uma espécie de um clipboard onde nós fôssemos selecionando informação e copiando para o clipboard para depois usar no formulário. Mas eu posso depois questionar se há alguma forma de gerar, transformar, ou seja, este CDA exportá-lo de alguma forma. Tem que questionar. Eu sei que há algumas novas funcionalidades vêm numa versão mais à frente, que vai ser mais no fim do mês, que tem que ver o que é o roadmap que está um bocado a ser seguido. Eu também agora não estou a par, ok? Ou se pelo menos, diga. Desculpe lá, uma pergunta. Como é que aquele CDA Viewer que nós vimos ontem se integra aqui nisto? Não, aquilo é um exemplo, este é outro view, ou seja, basicamente a grande diferença de ontem para hoje é que nós, aquilo que eu chamo de style sheets ou layout, temos um layout diferente, ou seja, se eu gravasse este CDA e o pusesse lá, ele provavelmente ia-me aparecer com as tabelas com os amarelos, com aquela lógica que estava do outro lado. Nós aqui se calhar usamos mais as cores do Exos, mais os azuis e com outro tipo de coisa, é mais nada, ou seja, a informação lá iria vê-la no formato daquele view e aqui vê-lo com os style sheets, ou seja, com o formato que nós aplicamos aqui do lado do EXO, do Clinical Check, Então, está aquele bem? layout era permitido, eu dentro daquele CDA escolher que só queria visualizar, por exemplo, os diários ou só as notas. Os filtros, sim, é aqui diários. filtros. Dizemos que aqui também criamos filtros, basicamente, não é? Porque aqui o que nós temos é até os links para saltar e nunca foi feito com essa ideologia, tudo bem. Não, é só porque naqueles processos muito grandes, imagina, nós podíamos pôr como default ter a nota de alta no CDA, mas no internamento podemos ter como opção ver os diários, não é? E que era assim um bocadinho que eu estava a ver o internamento, que é género, eu ponho o default com a nota de alta, as alergias, a medicação, aquilo que faz parte da nota de alta, e depois ter em opção, ok, quero ver os diários dia a dia, clico nos diários e eles aparecem, mas aqui não temos esse desenvolvimento neste view. Não temos. Okay. Depois posso questionar se isto é uma coisa fácil ou não, mas não me quero estar aqui a comprometer sem saber. Por isso questiono, ok? Mas empréstimo, na apresentação, aquela primeira que tivemos, foi feita, julgo, por um colega vosso da Argentina, que este template aqui em si, que era completamente configurável. O template. Uma coisa é conseguir ter filtros, ou seja, este template, por exemplo, aqui vemos que é uma imagem, não é? Que a gente pôs, aqui podíamos pôr uma imagem da curva se quiséssemos, isto é uma tabela que vem com dados dentro do CDA, em que são os dados do demográfico, que é um objeto que o CDA contempla, e os outros também, ou seja, eu daqui posso dizer que isto tem uma formatação totalmente diferente. Não posso inventar dados, né? Mas se isto, imagina, os antecedentes tivessem 5 ou 6 dados diferentes, eu podia dizer, olha, eu quero isto em tabela, quero isto de outra maneira, quero uma matriz assim, mas sim, isso é verdade. Mas eu tenho a ideia até que disseram que mesmo o visualizador que temos aqui, podemos usar outro, que pelo menos o Ricardo Constantino tinha-nos dito no passado que o próprio visualizador que está aqui intrínseco, podíamos utilizar outro, portanto, diria que podíamos ter esta funcionalidade que o Paulo está a referir. Sim, pois temos de ver, às vezes os styles ou os style sheets que ele aplica e que tem são os que vocês querem, porque depois o visualizador, a questão é que o visualizador depois pode ou não permitir layouts. Quando eu falo style sheets são os layouts, configurar os layouts ou se já vem com layouts pré-configurados, depois eu tenho que ver isso, não bem? Mas sim, na realidade. Mas pronto, isto, eu diria que aí... Essa informação que aqui o próprio visualizador era configurável, podíamos ter outro visualizador. É com essa ideia, mas por favor... Sim, ou o visualizador ou os style sheets que basicamente aplicamos, que isso é que vai depois dar os comportamentos, ou seja, o layout como isto se comporta, mas eu depois valido também. Okay. Que eu não consegui arranjar ninguém para estar aqui comigo hoje, mas pronto, tudo bem, eu depois se for preciso já chamo alguém da equipa da Argentina que tem mais conhecimento da arquitetura e do que se pode fazer, ok? Ok.
Mas pronto, basicamente é assim, claro que isto é assim, como eu disse, isto é uma coisa simples, isto basicamente é um arquivo e depois podemos ver até novas ideias nós temos em termos de roadmap, mas basicamente temos que pensar como é que vamos pôr aqui os CDAs, como é que eles agrupar e depois que funcionalidades normalmente os CDAs podem ter, ok? Mas, e pronto, nós pelo menos isto temos, que é entre datas, tipo de documento e por unidade, porque eles podem pertencer a unidades diferentes, como é lógico, vocês têm bastantes, e permite pelo menos fazer esses filtros. Depois podemos ver se fazem sentido mais ou não, mas pelo menos até agora foi estes que nós achamos. E depois este resumo, não sei se depois há mais ideias de evolução, mas a ideia daqui era dar uma vista mais consolidada de alguns dados e o resto que iam obter dos CDAs, está bem? Aqui era importante percebermos também se podemos ter alguns filtros deste lado, se está previsto. Não é? Aqui para os documentos, porque eu acho que esta lista, quando depois tivermos muitos CDAs aqui, vejo-a como muito difícil de utilização para os médicos. Vou questionar. Se calhar até está previsto, eu é que não sei. Até se calhar o Iago sabe mais porque ele tem, ou o José tem acompanhado mais isto, eu como... Se calhar o José está aí. Eu não sei se o José António não está aí. Eu penso que ele entrou. Sí, sí, sí. O sea, existen... obrigado. E tu estavas aí a deixar-me aqui encravado, José. Ai. No, ma queria ver como que tu te apañabas tamén. Muito bem, obrigado, José. Vá, força, é que eu não vi que tinhas entrado. Boa. No, é así, efectivamente, sí, existen algúns outros desenvolvimentos, non só desde o punto de vista de mudar aquí algunhas visualizacións do que está aquí se previsto. Non te podo responder, Ana, exacto, si vai existir un filtro aquí dentro da pesquisa dos CDAs, non lembro vamos, exactamente, si vas poder facer unha pesquisa aí. Si está previsto engadir algúns filtros máis e tamén está previsto até crear unha visualización para consumo do paciente se quixéramos. Ok. Ou seja, a parte do cliente e ele vendo uma parte desta informação. Exactamente, sí. Aquel criar tamén un CDA formatado, máis resumido, non con todas as informacións, mas teria que ser formatado segundo aqueles que vocês disponibilizaran para el poder vir a consultar tamén un resumo do seu episodio e demais. Okay. As outras dúvidas que tínhamos aqui era o que é possível fazer com os CDAs, portanto, quando tem um CDA, se é possível fazer download, fazer copy-paste para outro... A ver, a información que figura dentro dun documento CDA é unha información estruturada, ele é internamente un arquivo XML. Con isto, a hipótese de poder vir a ser feito download e importado aquelo ou inserido dentro de un outro mecanismo de visualización, fican aberto. Ahora, vamos ter que ver, porque existen, polo que entendí, estuveron vocês onte a ver ou a experimentar con algún documento visualizador, algún viewer de CDAs. Sim, tivemos. Exacto, eses visualizadores de CDAs, eles, como o documento é un estándar, tú vas a poder importar dentro deles, máis aí os límites van ter que pôr vocês na hora de pegar información e as hipóteses de facer download e as hipóteses de vir a cargar en outro documento. Porque o que Clinical Share o que ten previsto, quero dicir, son unha serie de formatacións cos estilos similares ás outras ferramentas do ECOS e tamén con as limitacións de perfis de acceso e de niveis de acceso que cada usuario veña a ter. Entón, pero xa digo, un documento CDA, obviamente, vai poder ser exportado e vai poder ser visualizado en outro entorno e formato, claro. Sim, ou seja, na verdade, se eu aqui agora fizesse aqui, obtivesse o XML quando estivemos a ver e se calhar usasse o visualizador quando víamos, isto aparecia com outro formato. É assim, o que eu vejo é que às vezes alguns visualizadores, como não suportam todos os componentes ou os comportamentos, podem às vezes não pôr a formatação da melhor maneira, mas é uma questão de experimentar. Mas sim. Pero, a ver, por outro lado tamén é verdade que, por exemplo, poderían ser creados. Esta é unha formatación que foi suxerida e pedida por o noso cliente da Argentina. Eu entendo que isto vai ter que ser traballado e formatado segundo o Dr. Paulo estaba a falar aí a pouco, que foi o Dr. Paulo que falaba de unhas filtros por especialidade, por exemplo, ou inclusive por ámbitos, se era da consulta ambulatorio ou do internación ou así. Pero eso teria que ser, claro, formatado para poder navegar dentro da información, claro. Sim.
Sim. Nós no visualizador que vimos ontem, permitia-nos, nós no fundo, disponibilizarmos ou não partes do documento, quando ele é muito... Sim. Isso era uma das dúvidas que estávamos a colocar aqui também. Assim, sim, eu posso mostrar o que ontem vimos. Basicamente vimos com o exemplo que a gente preparou aqui ontem, mas pronto, aqui o que este tem, que é um que a gente às vezes pode usar, basicamente tem, ou seja, tem a tabela de conteúdos como o do Eckstein, né? Que é basicamente isto, e a única coisa que é aqui, né? Que é tabela de contenido, que é exatamente a mesma coisa. Pronto, este de facto dá para ir cortando. Eu, claro que se eu puser aqui as instruções, se eu tirar, ele sai dali, ou até posso dizer, olha, quer que a medicação sobe cá para cima, ele sobe. E posso de repente dizer, olha, a medicação já não a quero ver. Okay? Claro que isto diria dá para também fazer assim, mas ali depois às vezes não é a melhor forma, porque pronto, isto assim por ao lado pode parecer bonito, mas e depois fica muito para baixo, e às vezes preferimos é que este objeto tem as instruções, fosse mais largo e permitisse ver mais informação do que andar a fazer scrolls. Mas pronto, depois são gostos e desgostos. Sim, okay. Sim. Mas pronto, depois posso perguntar se isto é fácil pôr aqui um checkbox de dizer eu não quero ver isto. Certo. Okay? Tá bem? Ou ter se calhar filtros aqui e poder voltar para cima e ter facilidade de navegar dentro do CDA. É uma questão de questionar, ok? Mas na teoria eu não diria que seria impossível, se aqui o fazem, também não diria que seria impossível fazê-lo, tá bem? Mas pronto, tem que questionar, ok? Okay. É assim, como eu disse, isto é simples, isto basicamente tem conteúdos, claro que os CDAs, agora nós teremos que ver os dados que vocês têm e para os criar, e depois é uma questão e até podemos perguntar se estão pensados mais caixinhas destas que são transversais aos CDAs, que possa fazer sentido ver aqui de uma forma consolidada, e depois o resto é clicar ou selecionar o CDA que se quer e navegar dentro dele. Ok? En cualquier caso, entendo que a primeira hipótese é ver do sistema actual qual é a información que podemos xerar para carregar, non? Esa sería a ideia inicial. Sim. Agora a CUF já iniciou este processo. Ontem tiveram a fechar o que é que iam para consulta externa. Imagino que agora vão fazer para a AP, depois internamente aí já é um mundo um bocadinho mais complexo. Não é que seja assim tão complexo, mas pronto, tem. E depois o Hospital Dia também percebeu mais ou menos que dados que são gerados para poderem ser migrados. Sim, okay. Temos o que temos marcado, eu depois até posso partilhar aqui o plano, mas temos consulta externa, temos enfermagem, oncologia. Oncologia também já tivemos a fazer ontem um primeiro apanhado, ainda não baseado em CDA, mas da informação que é necessária. Verificamos que ela também não é assim muito diferente da que é necessária para a consulta externa. Depois vamos ter das especialidades médicas e eu acho que não vai ser suficiente, mas vamos começar com e se calhar para criar aqueles CDAs que o Paulo estava a falar há pouco. Depois bloco, internamento, bloco, assim, nós vamos começar primeiro com a migração do que é Glint, e depois ainda temos que ir aquilo que é B-Simple, onde a informação está muito mais estruturada. Ok. En cualquier cousa sempre pensada no contexto de que nunha utilización normal e natural o CDA vai ser invocado dende o clínico no ECOS. É dicir, vou desde lá vir a abrir o Clinical Share chamando os documentos CDA no contexto no que eu me encontre quando estou trabalhando desde o ECOS. Isso será a utilização final, sim. Exatamente, José. Nós aí estamos a pensar até se nós conseguíssemos migrar só a linha dos episódios toda para o ECOS, do médico até poder entrar logo, em alguns casos, em contexto de cliente-episódio. Mas pelo menos no contexto do doente. Não, sim, isso do cliente, sim, o episódio, nós provavelmente não vamos pôr episódios no ECOS, porque os CDAs, muitas vezes, como isto tem que ser agnóstico, não tem que ficar agarrado a um episódio, não é? O Clinical Share, na realidade, não tem que ter episódios, porque até podia receber CDAs de fora do mundo CUF, ok? Correto, sim, assim é. Ao cliente, sim, ou seja, basicamente, contexto do cliente, sim.
E do utilizador, ou seja, nesse contexto. E depois, se eu sou utilizador da RAS ou tiver permissões para ver 7 tipos de documentos, são esses que eu vejo. Embora eu aí, não, pelo menos dentro da curva, não estou propriamente a propor fazer filtros, porque às vezes pode filtrar a informação, temos de ter consciência das consequências, se ela for relevante. Não é? É assim, o mínimo seria os médicos saberem que quando vão consultar a informação que estava em Glint, terem toda aqui no Clinical Share, mas podia ser relevante nós migrarmos só o episódio em si e então, se nós tivéssemos, lá está, uma timeline dos episódios todos, conseguirmos chamar o Clinical Share já em cliente episódio. Isto... Acho que não vamos ter isso assim, porque o ECOS não deve estar, porque ou seja, o Clinical Share não é o ECOS. O Clinical Share não está formatado para ter episódios porque não tem essa ideologia. Ou seja, tem que ser independente. Imaginemos, pronto, ele aqui, o que é que vai acontecer? Vocês têm 17 unidades, cada um tem os seus números de episódios, provavelmente entre unidades, se for a mesma sequência, até podem ter episódios repetidos. O que é um episódio, não é? É basicamente algo que ocorreu numa unidade e provavelmente por isso é que nós não guardamos essa lógica. É mais o marco temporal em que cada CDA foi gerado. Pois. Ou representa. Mas se resolvia facilmente com a geração de um ID que fosse a identificação da unidade, mais episódios. Sim, eu sei. Sim, aqui eu acho que podia dar mais... Mas assim, eu vou questionar, eu como não sei, eu pelo menos estive há bocado, eu sei que estava o Iago a ver assim as tabelas principais do Clinical Share, não vi nada que se assemelhasse, mas eu questiono também. Sim, mas aqui também pergunto aos médicos, Paulo e Vítor, o que é que, se seria suficiente os médicos saberem que quando era para consultar informação anterior, tinham lá um botão a dizer informação global care, o que for mais fácil para os médicos perceberem, ou darmos este passinho que podia facilitar, não é? Olha, eu acho que, obviamente, é muito útil nós termos a informação dos episódios, isto é, muitas vezes eu quero ver só o que aconteceu durante aquele treinamento ou durante aquela consulta e a forma de chegar lá a essa informação trazia que essa utilidade seria grande. Olhando para a estrutura dos CDAs, é um bocadinho o que o Pedro estava a dizer, tudo depende da forma como a gente fizer a migração e estruturarmos os dados até antes de fazer o CDA ir lá buscá-los. Portanto, até podemos criar um ID, como o Pedro dizia, com unidade no número de episódios, só isto torna que esse ID vá ser sempre único, mesmo que o número de episódios possa estar repetido, mas se a gente fizer pensar a unidade antes desse ID, torna logo único por definição. Acho que isso é muito útil. Agora temos é que pensar a melhor forma de o fazer e depois qual é a melhor forma de o invocar. Temos que pensar na estrutura de dados que queremos na migração. No fundo é isso, é olhar, para mim isto é muito útil, que olhei para as potencialidades dos CDAs e dos visualizadores que vimos os exemplos. Agora, o exercício seguinte é, com base nesta capacidade de visualização, como é que nós vamos estruturar os nossos dados de migração? Eu concordo com o Paulo e uma coisa que ajudará na gestão da mudança é os clínicos já estão habituados a este tipo de funcionalidade no Global Care, não é? Conseguir ir selecionando qual é que é a especialidade que querem ver nos registros e que conseguem aceder, e por isso eu acho que se conseguirmos capacitar o sistema e organizar os dados de maneira a manter essa funcionalidade, será menos tumultuosa essa transição. Ok. E quando nós falamos em episódio, não é propriamente o importante ter o número do episódio, é se temos um internamento, termos tudo do internamento agrupado. Sim, aqui podíamos pensar na lógica, às vezes um CDA, um episódio, pode ser uma forma de organização, ou podemos ter por especialidade que é outra vista sobre a mesma informação, não é? Entre episódios, mas pronto, acho que podemos falar, vocês também podem pensar como é que gostariam mais de ver a informação e nós podemos ajudar a dar as sugestões mais eficientes para o mesmo, não é?
porque aquilo que já falamos ou seja, gostamos às vezes de ver as coisas estanque são ao episódio, mas às vezes gostaríamos de ver para além do episódio, mas mais estanque ou alinhado à especialidade. São vistas diferentes para a mesma informação, diria eu. Okay? Certo. Então ficam aqui vários desafios para pensarmos. Eu acho que também vai ajudar nós irmos avançando com o trabalho de termos estes workshops e ver funcionalmente o que temos a migrar, irmos avançando com propostas de CDAs. Portanto, a minha ideia era nós chegarmos sempre a estes workshops e acho que aí é importante também a ajuda da Everis, já com propostas concretas de CDAs e irmos trabalhando. E depois, se calhar, alguns vamos ajustar, vamos chegar ao fim ou pelo caminho, achamos que faz sentido juntar um CDA com outro e portanto, vamos criando. E depois, lá está, há este segundo desafio, que é perceber se conseguimos, de alguma forma, facilitar a consulta através de ecos, que pode passar pelo caso mais simples, que é os médicos terem só um botão, vão ali, procuram tudo, ou conseguirmos ver se damos uns passos aqui facilitadores da consulta, embora depois os médicos sejam redirecionados para o clinical share. Okay. Sim. Não sei se temos aqui mais questões. Okay. Ok, Préstimo, então ficam aqui algumas questões do vosso lado para nos responderem, em termos de percebermos ainda melhor esta flexibilidade. Ok. Acho que foi muito importante a ajuda ontem de haver de conseguirmos ter montado um CDA de partida e agora com o que foi falado e até com esta sugestão do Paulo, vermos se vamos montando aqui sempre nas sessões de preparação os CDAs a propor à equipa com este... Obviamente depois nos workshops são sessões de trabalho e podemos afinar ou mudar até a abordagem, mas pelo menos levarmos propostas. Acho que foi bom para este ontem levarmos e acho que a vossa ajuda aqui é importante, não é? Até para irmos logo alinhados com aquilo que é a visão, com o trabalho que vamos fazendo e não temos muito tempo, ir já alinhado com aquilo que também é a proposta da Everis e a experiência que vocês já têm noutras migrações de outros clientes. Ok, mas contem com isso, pronto, e como a gente já disse, pelo menos nesta definição, para ajudar às vezes esse caminho, que às vezes esse caminho é mais difícil de fazer, não é? Porque é preciso, às vezes a gente vai lá experimentando e consumindo e dizer, olha, afinal isto resultou bem, gosto do resultado final ou não, mas pronto, nós estaremos cá disponíveis para isso, está bem? E algumas decisões depois podem tornar a consulta muito mais fácil ou muito mais difícil, conforme vimos aqui até pelas sugestões. Eu acho que é assim, como eu disse, às vezes é mais do que às vezes fazemos, temos logo a criar o broker para isto, é imaginarmos o que é que dá e deixarmos aqui os nossos clínicos experimentarem, por isso é que às vezes temos que escolher um ou outro bom caso e dizermos, ok, então se dessemos esta vista e tivesse pesquisa assim, como é que sentia? Sim. Depois, eles próprios nos vão dizer e aí vai-nos também dizer se é o bom caminho ou não. O tradicional é quase o pequeno resumo por episódio, que é o que nós normalmente estamos habituados a ver, mas não quer dizer que tenha que ser essa a solução, não é? Certo, e era muito importante termos isto no playground, irmos migrando a alguns casos e depois lá está, os médicos experimentarem a partir daí. Sim, é assim, sim, temos que, eu acho que o playground também vai estar up rapidamente, depois por lá os CDAs a gente pode ajudar, sendo que depois temos que ter garantido, temos um layout ou style sheet, como eu lhe chamo, para esse tipo de CDA, ok? Em princípio, se eu puser lá, funciona, mas imaginemos que há um tipo de dados que eu ainda nunca foi mapeado em termos de layout, provavelmente não virá formatado como nós queremos, está bem? Porque o CDA depois, a própria L7 vai definir o que é que são procedimentos, o que é que são diagnósticos, eu diria, os principais nós já temos, não é essa questão sequer. Certo. Temos também aqui a farmácia, ainda vamos ter que ter uma reunião convosco. A Teresa estava-me aqui a perguntar o que eram os CDAs e vamos ver mais específico a farmácia, perceber o que é a informação que vai estar disponível para médicos e enfermeiros e para as várias equipas clínicas ou alguns CDAs específicos
da migração de farmácia, mas vamos ver isso convosco, Teresa. Marcamos acho que CDA são documentos clínicos, ou seja, Clinical Document Architecture, ou seja, são documentos clínicos estruturados, ou seja, um PDF é só uma imagem, não é? E isto não, tem informação estruturada que a gente pode formatar, pode processar, etc. A grande vantagem é isso, mas não passa de um documento clínico, está bem? Sim, aqui, Teresa, só para acrescentar aqui um bocadinho mais ao que o Presti me disse, este foi um mecanismo que se criou porque nós, no fundo, estamos a querer migrar de uma solução informática que é muito pouco estruturada, que tem dados pouco estruturados, por exemplo, os diagnósticos, nós temos em texto livre, temos alguns médicos que põem códigos, mas, e depois são transformados em texto, mas temos muito que é texto livre, e não vamos conseguir encaixar num ECOS que é por si estruturado e que o estamos a querer estruturado e já com os novos catálogos. E, portanto, o que nós vamos fazer é utilizar este mecanismo que foi criado, é um standard de saúde criado precisamente para se conseguir ver a informação semi-estruturada. Portanto, no fundo, cria estes pseudodocumentos que, portanto, os médicos veem, os clínicos no global, enfermeiros também, farmácia, portanto, veem neste, no fundo, neste modelo semi-estruturado, permite-nos nós conseguirmos manter os dados semi-estruturados, mas ia ser muito difícil encaixá-los no ECOS, porque nós estamos a criar uma realidade completamente diferente, com catálogos próprios, há campos que vão ficar fechados a catálogo, e, portanto, no fundo, criou-se, e é um standard, este mecanismo de migração, em que também não perdemos os dados semi-estruturados que temos, como, por exemplo, as alergias, ficam neste formato e permite a consulta e não estamos a tentar encaixar numa solução completamente diferente, que em alguns casos, por exemplo, nem vai permitir ter campos que não sejam com um determinado código e daí sai o descritivo. Vamos querer para as alergias com o catálogo próprio. E portanto, foi este mecanismo e é o standard que se criou para isto. Muito bem, está bom. Pronto, mas teremos depois uma reunião mais detalhada com a farmácia para abordar o tema da migração. Também está aqui no nosso plano. Está bem, obrigada, Ana. Bem, está na altura de desejarmos bom fim de semana a todos, imagino. Obrigada. Ok, obrigado a todos e bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa tarde. Obrigado. Bom fim de semana.